Manual de limpeza de um monge budista, Keisuke Matsumoto. Muitos não sabem, mas com a limpeza podemos ser pessoas melhores em todos os sentidos. Parece impossível, porém Keisuke Matsumoto, um monge budista, diz que é possível. Seu livro tem muito a nos ensinar através da limpeza de nossa casa, do nosso corpo e, é claro, do nosso espírito. Aprender da forma certa e organizada a limpar reflete não só como nós somos e o que desejamos ser, mas também nos ensina a sermos pessoas melhores. Dê a atenção devida à limpeza e nunca mais voltará a ser como era antes. Uma ideia de limpeza. Para os budistas, fazer limpeza vai muito além de um repetitivo trabalho braçal. Visite um templo budista e verá ambientes impecáveis. Além de expressar boas-vindas a quem visita o local, para os monges aprendizes, a limpeza é também uma importante missão espiritual, e todas as funções de limpeza são sua responsabilidade. Se um dia houver oportunidade, observe monges limpando os templos, vestidos em roupas de trabalho, fazendo em silêncio a função que lhes foi dada com alegria. Limpar não significa algo ruim ou cansativo, que deve ser feito bem rápido. Dizem que um dos discípulos de Buda alcançou o nirvana varrendo. O lixo. Objetos não nascem lixo. Tornam-se lixo quando ocorre desgaste, quebra ou quando as pessoas decidem enxergá-los nessa condição. Na existência, todas as coisas são relacionadas. Você é formado por aquilo que o cerca. Então não cabe definir o valor dos objetos de modo individualista, a partir de uma ideia de utilidade que ele tem ou não para você. O conceito de desperdício não está relacionado apenas com a preservação das coisas, mas é definido pela gratidão por sua existência. Quem não respeita os objetos não respeita as pessoas. E se algo se torna inútil ou irrelevante em algum momento, então tudo pode ser um potencial lixo. Tudo demanda energia e tempo para ser criado e carrega parte de quem criou. Então, ao limpar sua casa, não faça de forma rude. Por outro lado, não quer dizer que está certo guardar e acumular coisas caso não sirvam mais para você. É importante doar, pois esses objetos serão úteis para alguém. Isso é valorizar os objetos. Não tem hora certa para começar uma limpeza, mas fazer uma faxina na parte da noite, mesmo que esteja no pique, não será gratificante no final. A limpeza busca remover as sombras instaladas em nossa mente. O melhor horário para ela é pela manhã. A rotina de um monge ao acordar é lavar o rosto, se vestir, fazer a faxina e recitar o sutra. Executar a limpeza no silêncio, envolvido na fauna e flora adormecidas, contribui com uma sensação de purificação espiritual. A limpeza matinal tira a preocupação e faz o dia passar de forma mais agradável. Na hora de dormir, é hora de organizar os objetos à nossa volta. Se fôssemos monges que passam o dia devotados para a limpeza, não seria necessário organizar antes de dormir. Terminou de usar, arrume. Limpar e arrumar devem ser tarefas diárias e constantes. Mesmo que o tempo seja curto, faça o mais importante e torne a faxina um hábito. No início, acordar cedo será bem difícil, mas com o passar do tempo, isso se tornará algo prazeroso. Outra coisa muito importante é abrir as janelas para que o ar do ambiente seja trocado. A brisa de fora purifica e revigora o ambiente. A limpeza acaba sendo um diálogo com a natureza. Assim, quando temos ar-condicionado, essa comunicação acaba enfraquecida. Além do ar, é importante se preocupar com a sujeira que atrai os insetos. Lavar, limpar e guardar. Se fizer isso corretamente, não precisará matar nenhum inseto, pois eles ficarão longe da sua casa limpa. A rotatividade e a meteorologia. Nos templos, as tarefas são distribuídas entre todos, havendo rotatividade. Isso se chama tenyaku, mudança de papéis. Um cozinheiro de ontem será o jardineiro hoje, e assim por diante. O trabalho deve ser em equipe, e a troca de papéis é importante. Não cabe a apenas um indivíduo fazer tudo ou apenas um serviço. É muito importante que os demais tomem também a responsabilidade para si dentro de uma casa. Das 24 horas do dia, é importante dedicar 1/3 à limpeza. Porém, a faxina que almeja o aperfeiçoamento é infinita. Se procurarmos, sempre encontraremos algo para limpar.
Em dias chuvosos, abandone a ideia de limpar as áreas externas. Cultive um espírito flexível. Cuide das coisas através das oscilações da natureza. Aproveite para consertar objetos danificados e reparar outros objetos de dentro da casa. Os utensílios. Nas atividades do templo, os monges vestem kimonos samui, que são peças que dão liberdade de movimento e são fáceis de lavar. Procure roupas leves que facilitem o movimento na hora da limpeza. Da mesma forma que os monges usam toalhas tenugi em suas cabeças e sandálias de palha em seus pés, é interessante usar algo para prender o cabelo e usar sandálias de dedo. Seria interessante confeccionar algo que você possa usar. Gunte e gunsoku são luvas e meias de proteção da sujeira e prevenção de cortes por espinhos e cacos de vidro. No interior do templo, os monges não vestem esses itens, pois permanecem com as mãos e pés nus ou meias de algodão. As vassouras e pás são utensílios excepcionais, pois são leves e fáceis de manusear, não necessitam de energia elétrica e são de baixo custo. Os panos de chão eram feitos de tecidos velhos, hoje são industrializados, porém podemos voltar a usá-los de forma artesanal. No budismo, reutilizar os objetos é um fundamento. Jamais fabricar panos com tecidos novos, mas sim com os que já cumpriram suas funções originais. Quanto ao balde de água, é muito importante que ela não seja desperdiçada. Reserve a água do banho para limpar os aposentos da casa e a água da chuva para as áreas externas. Limpeza da cozinha e do banheiro. A cozinha de um templo sempre se encontra impecável e seus utensílios em lugares adequados. Uma cozinha organizada permite que o trabalho seja mais prazeroso. Na limpeza da cozinha é importante deixar a pia seca para evitar manchas. Remova os restos de comida na rede de drenagem após cada refeição e jamais deixe o lixo para o dia seguinte. É importante também não deixar utensílios de molho para lavar no dia seguinte. Não deixe acumular louça na pia. Deste modo, considere o ciclo de cozinhar, comer e limpar logo em seguida. Já em relação ao banheiro, não há lugar que melhor represente a casa do que ele. Normalmente, quando recebemos visitas, nos preocupamos com a sala e esquecemos do banheiro, que é um lugar bastante particular e, se for utilizado, será reparado. A atenção se voltará aos detalhes. Sujeira no assento, poeira no chão, papel higiênico no fim. Caso esse ambiente seja negligenciado e transmita desconforto, a primeira impressão da casa como um todo será comprometida. Nos templos é investida uma boa quantidade de tempo no toalete. Os banheiros possuem alto poder purificador, então a limpeza deve ser absoluta, sem deixar sequer a nossa impressão digital. O segredo para manter o banheiro limpo é não sujar. Após utilizar, esforce-se para deixá-lo tão limpo quanto encontrou, assim preservando o estado de tensão necessário. Nos banheiros públicos, que acumulam rabiscos nas paredes e sujeira, o princípio seria o mesmo. Se estiver limpo, não será sujo e se manterá limpo. Caso não siga esse princípio, o banheiro se torna imundo em instantes. Antes de cobrar as pessoas, seja você também um exemplo. Limpeza da roupa. Hoje não dispensamos uma máquina de lavar, mas os antigos usavam sabão e lixívia como detergentes, e a roupa era lavada com tábua e bacia. Alguns templos já utilizam a máquina de lavar, mas algumas solas encardidas das meias tabi ainda precisam de lavagem manual. Se a roupa estiver suja, trará perturbação no espírito no decorrer do dia. Os monges costumam usar roupa de baixo branca, mesmo com cores sobrepostas. É como se a brancura saísse da pele. Caso não tenha esse hábito, experimente testá-lo. Normalmente, as pessoas sem tempo utilizam secadoras e, apressadas, vestem as roupas assim que elas secam, sem dobrar. Isso é eficiente, mas a economia de trabalho se reflete no aumento da preguiça. Aproveite a luz do sol e deixe a peça secar de forma natural. Roupa suja é diária, então lave, seque e dobre todos os dias para não acumular e virar uma atividade cansativa. Se for negligente e fizer as suas tarefas de acordo com sua disposição, a preguiça acumulará em seu espírito. Não vista roupas amarrotadas, pois elas simbolizam rugas e velhice. Passar a roupa simboliza um espírito jovem. Evite que as roupas passadas formem vincos. É importante dobrar com cuidado. Eliminando odores do ambiente. O perfume dos incensos enche os templos, e os aposentos, sempre limpos e sem excesso de objetos, conservam o perfume mais forte no ambiente.
A base de uma boa desodorização é a troca de ar. Cultive esse hábito e renovará o espírito. O aroma que exala do templo vem de desodorizantes naturais, como carvão binchô e chá verde. As flores e frutas são usadas para a decoração dos interiores, e desodorantes com pó de café e folhas de chá verde são usados em banheiros e sapateiras. Limpeza da sala de visitas. É importante não esconder a bagunça dentro dos armários para o caos não emanar para o ambiente. Mesmo que não se enxergue a sujeira, a bagunça permanece na atmosfera. Limpe locais de pequena visão e difícil acesso, como pequenas janelas e cantos. Confira se não acumula poeira e objetos desnecessários em sua sala. Em visitas de negócios, evite um ambiente que disperse a atenção. Decore com flores simples e um pergaminho em harmonia com a estação. Limpeza do corpo e da alma. A limpeza não envolve só o ambiente à nossa volta. É importante cuidar do nosso corpo e do espírito. Assim que despertar, a primeira coisa a ser feita é lavar o rosto. Embora seja um hábito muito comum, significa que, sem lavar o rosto, tudo que executar no dia estará acompanhado da falta de bons modos. Jamais interaja com as pessoas sem lavar o seu rosto pela manhã. Não deixe a torneira aberta enquanto lava o rosto e escova os dentes. Um dos pilares da vida no templo é dormir e acordar cedo. Dormir em excesso é um desejo mundano. Assim, se consegue executar todas as atividades com vigor, não há insônia e se dorme apenas o necessário. Um dos significados de Buda é aquele que despertou. Leve uma vida regrada e experimente momentos excelentes na vida. Uma outra coisa muito importante é a respiração. Quando Buda Sakyamuni atingiu a iluminação, ele estabeleceu a respiração e meditou sob a figueira. Nós recebemos a graça da vida sem perceber, acordados ou dormindo, através da respiração. O coração bate, o sangue circula, o estômago digere, de todos os movimentos involuntários que preservam a nossa existência. Um dos poucos que podemos controlar é a respiração. Quando o espírito está em desordem, a nossa respiração é desordenada, então é preciso prestar atenção para executar a respiração da forma certa. As refeições. Nos dias atuais, somos obrigados a ter prazos curtos de tempo para fazer as refeições. Assim, comemos muito rápido e nos alimentamos sem qualidade. Isso é uma pena, pois o ser humano não sobrevive sem comida. Ela faz parte do nosso corpo. E negligenciar a comida é negligenciar o próprio corpo. Descuidar do corpo é descuidar do espírito. Então, é importante atentar ao que se ingere. Mastigue devagar e por completo, saboreando a comida. Mastigue estimulando o estômago e quando ele estiver 80% cheio, pare. A saciedade virá e o impulso por comer diminuirá. Corpo e mente são um. Faça cada refeição de forma disciplinada e então agradeça. Mantenha a harmonia e o espírito refinado. Desapegue. A vida sem bens materiais é bastante agradável. Uma vida sem propriedades proporciona a plena liberdade do espírito. Tenha poucos objetos, mas de boa qualidade. Os objetos de qualidade excelente são feitos mediante tempo e muito esforço. Ao tocar um objeto, toda a energia concentrada nele percorre o nosso corpo e chega ao coração. Assim, você passa a preservá-lo e seu espírito evolui. Caso tenha muitas coisas e acumule, pouco lhe importa que quebrem. Você jamais saberá valorizar as coisas à sua volta. É importante selecionar também um número restrito de brinquedos de qualidade para seus filhos. Quando for às compras, veja se precisa realmente daquele item. Avalie se será de fácil convivência e que não possa obstruir a faxina cotidiana. Desapegue e terá o universo. Esse é o vazio budista. Insights. Corpo e espírito são uma coisa só, então é importante viver alinhado. O que se faz no corpo reflete no espírito, e o que se faz no mundo externo reflete em ambos. Os objetos não são lixo, eles se tornam lixo quando as pessoas resolvem enxergá-los dessa forma. Evite acumular muitos objetos. Viva sempre com pouco. Desapegue. Existe a forma correta de limpar todas as coisas com o intuito de não desperdiçar, não agredir a natureza, o próximo e nós mesmos. Limpar da forma correta não é só um ato de amor, também nos conecta com o universo de forma única.
A limpeza da nossa casa é tão importante que reflete também na boa impressão das visitas. Menos é mais, em todos os sentidos. Neste livro, você aprendeu que devemos limpar nossa casa de forma correta, pois essas atitudes geram mudanças reais em nossas vidas. A forma como nós limpamos e lavamos a nossa casa mostra muito como somos por dentro. Reflete de forma negativa se não tivermos uma rotina organizada e limpa. Toda vez que negligenciamos o nosso lar e a nossa aparência, isso acarreta problemas de saúde e comportamentais. Isso também expõe o nosso ser espiritual de forma negativa. Fazer a limpeza de forma certa não só faz as pazes com o nosso corpo e espírito, mas também nos ajuda a entrar em sintonia com o universo e com todas as coisas que existem nele. A limpeza correta gera paz interior e exterior.